Vene Casagrande, o que aconteceu? Você gostou da atuação do Flamengo, Vene? Gostei, Fernandinha. Vou te falar que o Flamengo fez um bom jogo e para mim foi um placar extremamente injusto. A verdade é essa, porque o Flamengo mereceu essa vitória. O Flamengo voltou a ter aquele velho problema, não conseguir converter as chances que consegue criar. Em determinado momento isso vai fazer falta. E fez na partida de ontem. Porque se tivesse feito os gols que criou ali no primeiro e também no segundo tempo, o pênalti, que a gente pode comentar aqui depois, bastante polêmico, vamos comentar, não iria fazer diferença no placar, até porque o Grêmio jogou muito mal, o Flamengo foi muito superior. E assim, é muito nítido a forma como o Flamengo joga, massacrando o adversário, pressionando o adversário. E como o Flamengo tem zagueiros extremamente rápidos, mesmo que o adversário tente fazer um contra-ataque diante do Flamengo, tem que ser um contra-ataque de almanaque, porque senão não vai dar certo. Tal como o Grêmio ontem não conseguiu criar nada, apenas o gol de empate, que foi num pênalti, repito, extremamente polêmico. Para mim, os grandes destaques da partida com a camisa do Flamengo. Arrascaeta, não só pelo gol, mas pela forma que ele jogou ontem. De fato, ele tomou conta do meio de campo, chamando a responsabilidade, criando as melhores oportunidades do Flamengo. E um outro jogador é o Saúl. Tive a oportunidade ontem de ficar muito perto do gramado, no setor lá do Maracanã, e eu pude ver em loco. Foi na Flamureta, Vini? Fui na Flamureta. Na torcida organizada Flá Casagrande, conhece? Ah, é? É. Tem três elementos na torcida, mas né? faz um barulho danado. Mas, enfim, o Saúl ontem jogou muita bola e fez com que a ausência do Jorginho nem fizesse tanta falta assim ao time do Flamengo. E por falar nisso, o substituto dele foi o De La Cruz, que fez uma baita partida. Ele não conseguiu ficar 90 minutos em campo, o que já era de se imaginar. A gente sabe que a parte física do Uruguai vai ser o grande problema dele nessa continuidade na trajetória do Flamengo, mas no período que ele esteve em campo, ele fez com que a torcida do Flamengo não sentisse tanta falta e o próprio time do Flamengo não sentisse tanta falta do Jorginho. O grande problema foi aí, quando ele saiu. E eu acho que o Felipe Luiz errou na substituição. Por quê? Não em tirar o De La Cruz, porque fisicamente, de fato, ele, enfim, ele pediu para sair, estava extremamente cansado. Mas ele opta por Everton Araújo. E assim, com todo respeito ao Everton Araújo, a discrepância de jogador De La Cruz e Everton Araújo é enorme. E ele tinha o Alan à disposição. Eu acho que o Alan seria uma melhor opção. Porque o Everton Araújo, além de não ser esse grande volante, é um volante à moda antiga, ele entrou muito mal, entrou nervoso, errando passe bobo. Então, assim, acabou dificultando bastante a produção do meio de campo do Flamengo, e com isso o Grêmio em determinado momento até tentou tirar proveito disso, mas só conseguiu tirar proveito por conta, repito, de um lance extremamente polêmico. Acho que o Pedro fez uma boa partida, mas ele perdeu oportunidades que ele não costuma perder. Um 9 do nível dele não pode perder. Você não acha que o Volpi que foi bem? Porque a gente tem que lembrar isso também, né? Também. O Volpi fez uma baita defesa. A defesa tem mérito que ele dele fez também. do Pedro que... Só que eu acho que o Pedro, se ele tivesse naquele grande dia dele, dificilmente, mesmo o Volpi vivendo uma boa tarde, não teria feito a defesa. De maneira geral, o Flamengo fez um bom jogo. Eu acho que esse é o lado positivo, o copo meio cheio, que a gente costuma dizer aqui. Porque o Flamengo mereceu vencer, produziu para vencer, não jogou mal. Pelo contrário, a gente vem falando aqui há muito tempo. O Flamengo perder no Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil. E mesmo assim, conseguiu um empate com um gostinho de derrota. Gostinho não, ficou um gosto muito de derrota. Ontem o torcedor rubro-negro não vaiou, isso precisa ficar nítido. Não vaiou, precisa ser dito, ninguém vaiou, pelo contrário, após o apito final todo mundo aplaudiu a atuação do Flamengo, mas foi um empate com um gosto de derrota. Coisas do futebol, hein, Lucas Pedrosa? A atmosfera muito positiva, potência que foi o Flamengo, que o empate foi injusto, não sei se você concorda, Pedrosa. E se você também entende que talvez o Vene disse que o Jorginho não fez tanta falta, o De La Cruz fez uma boa partida, mas aí quando troca e coloca o Everton Araújo, o negócio muda um pouco. Será que talvez o Jorginho também já não está se transformando num elemento essencial? O que você acha que aconteceu, Pedrosa? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Eu também acho que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo ele fez um jogo tão bom, mas tão bom, ele foi tão soberano dentro da partida, dentro do primeiro tempo e no começo do segundo, que o Flamengo relaxou.
e achou que a partida já estava ganha. E foi por isso que o Grêmio conseguiu empatar o jogo. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador, o Thiago Volpi realmente fez várias defesas, no segundo também. Era um Flamengo que naturalmente, dentro do Maracanã, tomaria as rédeas da partida. Não acho que o Grêmio jogou mal, porque, repito, eu acho que olhar o jogo com bola e sem bola é muito importante. E o jogo sem bola do Grêmio tinha uma clara característica, uma clara proposta, que era: não quero perder pro Flamengo. Não quero perder. E no final das contas, o objetivo que o Mano Menezes traçou para essa partida, ele conseguiu alcançar, que era não perder para o Flamengo. Então, para mim, não é nenhum sinal de alerta. O time do Felipe Luiz continuou produzindo. Poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4. Não fez. E aí, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, como eu disse, para mim o Flamengo sentou na sua superioridade. Sentou na soberania que estava tendo dentro da partida, com um toquinho de lado, com pouca aceleração, achando que 1-0 era o suficiente para qualquer momento fazer o segundo, ou até mesmo segurou o resultado porque o Grêmio não estava conseguindo sair de campo. Para vocês terem uma noção, o Grêmio não teve um escanteio na partida e o Flamengo teve mais de 10. Então a superioridade foi vista. Só que o futebol não é justo. O futebol, esse negócio de que foi justo, foi injusto, o futebol não é justo. E é por isso que o Grêmio, que é uma grande equipe, conseguiu achar aquele pênalti ali, que concordo, é um lance polêmico sim, mas tem elemento para dar o pênalti, e aí o Thiago Volpi consegue bater para fazer 1-1. O Flamengo continua líder do campeonato, o Flamengo continua sendo o melhor time do campeonato, mas se há algo para tirar de aprendizado nessa partida, é que Campeonato Brasileiro não é 8-0 contra o Vitória. Não, Campeonato Brasileiro é dificuldade. Campeonato Brasileiro consiste em grandes equipes, como é o Grêmio, como é o multicampeão, uma grande equipe do nosso cenário. Então achar que o Flamengo vai massacrar todos os adversários, achar que o Flamengo vai dar sempre espetáculo, talvez tenha sido um erro até do próprio time da partida de ontem, que para mim no segundo tempo, repito, subiu um pouquinho no salto e por isso foi punido com o gol do Grêmio. O Pedrosa fez a leitura aí, questão do time, deu uma relaxada no segundo tempo. E aí você trouxe a gente conversou sobre isso na sexta-feira aqui no programa, Vene, sobre essa questão do oba-oba. Gente, é muito difícil jogar depois de um 8-0. Isso pode parecer uma loucura, mas não é. Lembrando que o próximo confronto do Flamengo no Campeonato Brasileiro é o Juventude no Alfredo Jaconi, que é um lugar muito difícil de jogar. O Flamengo pode vencer? Pode, como o Botafogo foi lá e quebrou um tabu aí de muitos anos. O Flamengo pode quebrar o tabu dele, que eu acho que é desde 97, uma coisa assim, que não vence lá, é difícil. Mas não dá pra esperar que vai ser sempre um 8-0, como o Pedrosa falou. Mas você acha que o oba-oba pegou em algum lugar o Flamengo e esse time? Porque teve uma festa no Maracanã. Eu tô vendo muitos torcedores falando, mas, tá vendo que esse clima de festa, teve música e tudo mais. Sua opinião, Vene Casagrande? Fernandinha, ontem lá no Maracanã eu ouvi uma pessoa dizer assim, após o apito final: eu sabia que ia ser assim, criou-se essa festa toda. Vamos lá, gente, a festa foi criada, não foi criada por conta do 8-0 em cima do Vitória. Isso que aconteceu ontem no Maracanã, o evento no intervalo, com o show do Alexandre Pires, com o show do Bruno Cardoso, isso já estava programado há muito tempo. Isso não foi programado porque o Flamengo meteu 8-0 em cima do Vitória. Pelo contrário, você, torcedor, precisa entender que hoje isso faz parte do futebol. A gente teve uma evolução no futebol dentro e fora de campo. Faz parte do espetáculo. É uma ação de marketing, o nome disso, para comemorar o início de uma parceria entre o Flamengo e a nova empresa patrocinadora Master. E não, o oba-oba não entrou em campo. Os jogadores, se bobear, nem sequer sabiam do que aconteceu no intervalo. Pelo contrário, foi uma bonita festa. Os torcedores que estavam presentes no Maracanã, eles gostaram, todo mundo dançando, comemorando, cantando música do Flamengo. Qual é o problema disso? Dizer que o Flamengo não ganhou do Grêmio por conta do show no intervalo, dizer que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos por conta do show do intervalo, é porque você é extremamente rancoroso e chato e não está entendendo que isso faz parte do show, para iniciar uma parceria entre o Flamengo e uma grande empresa que está investindo muito dinheiro no Flamengo e protagonizou ali um baita espetáculo para o torcedor que estava presente no Maracanã. Nenhum jogador subiu no palco, nenhum jogador foi lá cantar nada disso. Se bobear, os jogadores nem sabiam o que estava acontecendo na hora do intervalo. E os jogadores fizeram uma grande partida. E a reação do Léo Ortiz após o apito final revoltado mostra que de fato não teve oba-oba. Esse não foi o problema do Flamengo. O problema do Flamengo foi não converter as chances criadas durante os 90 minutos. Não foi o show que aconteceu no intervalo. Então você que está reclamando disso, com todo respeito aqui, é minha opinião, você é chato demais. Oh, meu Deus do céu, bota na tela aí
Eu já quero saber a opinião dele. Eu vou dar um recado aqui, mas eu já quero saber se foi ou não foi pênalti do Ayrton Lucas. Calma. Eu acho que esse lance nem é o problema disso, a polêmica. Qual é a polêmica? É o próprio Ayrton Lucas e depois eu dou minha opinião. Calma. Ih, Pedrosa, o homem tá nervoso hoje, hein? Qual foi a grande polêmica desse lance? Bom, vamos lá, depois a gente fala do lance. O Pedrosa vai dar a opinião dele se ele acha que foi pênalti ou não. Pra mim, o grande problema desse lance, do pênalti. Tecnicamente falando, taticamente falando, é a bola nas costas que o Ayrton Lucas leva. Porque, olha só, ele sempre faz isso. Ele erra na marcação e está sempre levando bola nas costas. Se você contabilizar quantos gols o Flamengo já sofreu por conta de bola nas costas que o Ayrton Lucas levou, são vários gols. E aí vai minha crítica ao Felipe Luiz, que eu não mencionei aqui no meu início do comentário. Eu não entendo por que ele insiste tanto no Ayrton Lucas e tendo o Vinha à disposição. O Vinha joga muito mais, gente. E isso não é uma crítica ao Ayrton Lucas. Eu estou falando uma disputa de posição entre Ayrton Lucas e Vinha. O Vinha, na minha opinião, está muito acima do Ayrton Lucas. E ele já está prontinho, já está pronto. O próprio Vinha já falou isso. O próprio Felipe Luiz já falou isso. Só que por conta da concorrência, ele acaba deixando, às vezes, o Vinha fora da lista de relacionados. Só que ontem, eu não vi por que ele não colocar o Vinha. Toda vez que o Vinha joga, o lado esquerdo do Flamengo é muito mais efetivo, melhor trabalhado. Ele é um lateral mais construtor, inclusive o Ayrton Lucas é um lateral que avança mais. Então a minha crítica nesse lance, eu tenho a minha opinião se foi pênalti ou não, mas a minha crítica é, por que o Ayrton Lucas sempre leva a bola nas costas? Porque se ele não levasse essa bola nas costas, o lance não iria acontecer. Foi ou não foi pênalti, Vini? Foi pênalti, eu preciso ser coerente aqui. Lucas Pedrosa. Foi pênalti porque ele bloqueia um cruzamento com o braço mais aberto, ampliando o espaço. E aí você pode até discutir se o movimento era natural ou não, mas ele bloqueia um cruzamento do Grêmio que poderia encontrar um companheiro do Grêmio e aí acontecer a finalização. Para mim, o pior da arbitragem ontem, e isso prejudica muito o jogo do Flamengo, foi o Paulo César Zanovelli. Paulo César Zanovelli é um juiz que apita faltinha. Você viu o amarelo que ele deu pro Léo Ortiz? É um absurdo. Ele adora apitar faltinha. E quando o Flamengo, que é um time que joga marcando pressão alta, joga pressionando o seu adversário, está sem a bola, qualquer faltinha que encostava no jogador do Grêmio, o jogador do Grêmio caía. E isso prejudica a marcação do Flamengo sem a bola. Eu acho que é muito pior um cara que mina a partida do que, de fato, o lance do pênalti. O futuro de Everton Cebolinha no Flamengo voltou a ser pauta nos bastidores do futebol brasileiro. O atacante, que vem convivendo com a insatisfação pela falta de oportunidades, começa a avaliar novos caminhos para dar sequência à carreira. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Botafogo entrou firme na disputa por sua contratação e já é apontado como o favorito a fechar negócio. No Flamengo, Cebolinha perdeu espaço no time titular e não conseguiu a sequência necessária para retomar o protagonismo que já teve em outras fases da carreira. A ausência de minutos em campo tem gerado frustração no jogador, que entende ser essencial recuperar regularidade para voltar a brilhar e, quem sabe, reconquistar espaço na seleção brasileira. O Botafogo, atento ao cenário, se movimenta para aproveitar a oportunidade. A diretoria alvinegra enxerga em Cebolinha um reforço de peso para o setor ofensivo, capaz de oferecer velocidade, habilidade num contra e poder de decisão nos momentos importantes. Além disso, a permanência no Rio de Janeiro aparece como um trunfo. A adaptação seria imediata, sem mudanças drásticas na vida pessoal do atleta. Entretanto, o Botafogo não está sozinho nessa corrida. O Grêmio, clube formador de Cebolinha e palco de sua melhor fase, também busca a repatriação do ídolo. No entanto, apesar do apelo emocional e do carinho da torcida gremista, a proposta financeira do tricolor gaúcho não se aproxima daquilo que o Botafogo está disposto a colocar na mesa. Cebolinha quer reencontrar seu melhor futebol e voltar a ser lembrado pelo técnico da seleção. Nesse cenário, o projeto esportivo do Botafogo aparece como a alternativa mais concreta para esse recomeço. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você venderia Everton Cebolinha? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.